1 Coríntios, capítulo de número 3, versículos de número 6 e 7. Diz assim: eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus é quem dá o crescimento. Deus é quem dá o crescimento. Nós já estamos em células há alguns anos. Através das células, nossa igreja cresceu, tem feito algo extraordinário na cidade. Temos ganhado muitas vidas. Temos batizado uma média de 250 pessoas por ano. Mas um determinado dia, nossa equipe se reuniu e chegou à conclusão de que o que nós estávamos fazendo aqui era muito pouco em relação àquilo que Deus pode fazer. E foi aí então que nós começamos a observar alguns pontos dentro da nossa estrutura que precisaria ser mexido. Então começamos a fazer uma conta meia cabulosa. Nós calculamos o número de habitantes da cidade, que são em torno de 65 mil pessoas, e dividimos pelo número de pessoas batizadas anualmente. Encontramos um determinado número que nos dizia o seguinte: dentro de 250 anos, se ninguém nascer e ninguém morrer, vocês ganham essa cidade para Jesus. Aí nós nos frustramos. Aí foi o ponto que nos levou a repensar e gerou em nós um inconformismo dentro de nós. Nós falamos, nós não podemos continuar assim. Nós precisamos fazer alguma coisa. Em meio a esse fato, eu tinha uma ferramenta nas mãos, que era a Casa de Paz, que o pastor Danilo já tinha ministrado aqui em Formiga, e a gente tinha ouvido muito das Casas de Paz, do que estava acontecendo lá em Ribeirão. Eu fui lá em Ribeirão, preguei numa conferência lá, eu, Cezinha, o pastor Paulo também estava, e realmente é muito impactante tudo aquilo lá. E voltamos, então quem sabe as Casas de Paz, vamos fazer as Casas de Paz. E aí começamos a trabalhar nas Casas de Paz, fiz toda uma preparação e começamos as Casas de Paz. Em um mês, nós abrimos mais de 700 Casas de Paz. Isso foi uma coisa assim, extraordinária para nós. Um mês, mais de 700. Na verdade, eu acho que chegou a 900 Casas de Paz por aí. 2 meses, 3 meses depois. Depois eu vou explicar o porquê, eu acho. Mas foram 700 no primeiro momento. E foi aquela alegria toda. E aí, ao mesmo tempo que isso nos alegrou, gerou em nós também um problema maior. Por quê? Em 10 anos, naquela época, nós tínhamos 300 células, 300 e poucas células. Em um mês, 700 Casas de Paz, então tinha alguma coisa errada. Como que em 10 anos nós plantamos quase 400 células e em um mês nós plantamos 700 Casas de Paz? Tem alguma coisa errada na nossa estrutura de célula. Ou, quando eu digo errado, tem alguma coisa que pode funcionar melhor, alguma coisa que nós devemos fazer de forma diferente. E começamos mais uma vez a estudar dentro desse processo. As Casas de Paz nos abriu os olhos que seria possível fazer algo maior. Abrimos as 700 Casas de Paz. Foi extraordinário. Passamos o mês de agosto todinho realizando encontro com Deus com os filhos da paz. Todo final de semana era encontro com Deus. Foi um mês de encontro com Deus.
passando esse povo pelo encontro com Deus. Batizamos 77 pessoas daquele um mês, fruto daquele um mês. Mas não tivemos um grande sucesso no prosseguimento da transformação da Casa de Paz em célula. Mesmo porque também nós não tínhamos um plano claro. Nós só sabíamos que precisamos abrir a Casa de Paz, vamos evangelizar o povo, depois nós levamos o povo para dentro da célula. Se alguma se transformar em célula, estamos no lucro. E foi assim que nós, então, começamos a fazer esse trabalho. Isso começou a mexer conosco. Nós precisamos mexer na estrutura das casas de paz. E é aí onde eu entro em relação a uma visão panorâmica, que depois, nas outras ministrações, serão mais detalhadas a fundo pelos pastores daqui de Formiga. Eles vão trazer isso. Mas eu vou dividir essa ministração em 3 blocos, que são 3 segmentos que juntados, transforma toda essa visão, essa panorâmica, dessa visão panorâmica. Vamos lá. Bom, imagine que você tem um problema no telhado da sua casa. O telhado está com um vazamento. E sua esposa vira para você, digo isso para os maridos, e fala, olha, nós precisamos resolver isso, está vazando aqui, nós temos que consertar esse telhado. E você então fala, tudo bem, vamos consertar. Procura um profissional. O profissional vai na sua casa. E ao chegar ali, ele examina o telhado e diz, olha, a situação aqui é grave e corre um risco desse telhado desabar. Eu quero lhe dizer que eu não posso mexer nesse telhado com vocês aqui dentro. Vocês precisam sair daqui e eu vou ficar 30 dias para arrumar esse telhado. Como é que você vai sair da sua casa por 30 dias? Não dá. Você tem que fazer uma programação. Você tem que fazer um planejamento. Então você se planeja para isso. Você se organiza para isso. Você vai no seu trabalho, você conversa, você pede férias. E aí você vai para Cabo Frio. Vai lá para Cabo Frio com os irmãos. Vai para lá. Vai passar as suas férias lá em Cabo Frio. Enquanto aquele profissional vai cuidar do telhado. E você conversa com ele, deixa tudo pago. Fala, olha, então, dentro de 30 dias, então, 30 dias está ok. E você vai embora. E vai sair de férias com sua família. Tira os móveis, arruma um depósito, coloca os móveis no depósito. E assim é feito. Porém, 30 dias depois, você volta para sua casa, na maior alegria, curtiu as férias, descansou e agora está com uma casa que o telhado já não tem mais problema. Quando você chega de fora da casa, você vê que o portão da casa não está como estava antes. Está pintado de uma outra cor. Você já acha estranho. Quando você vai abrir a porta, a maçaneta é diferente. Você abre a porta, é outro piso. Não é o mesmo piso da sua casa. Então, o que está acontecendo? Você vai até o banheiro. E quando você chega no banheiro, o encanamento está todo mudado. As paredes estão pintadas. Você fala, meu Deus, mas o que aconteceu? E aí vem o profissional que você contratou. E quando ele chega ali, você diz, e aí? O que aconteceu aqui? E o telhado, como é que está? Ele falou, deixa eu te explicar. É o seguinte, eu vim mexer no telhado, mas tinha um problema aqui no portão, eu tive que pintar o portão. E teve um problema no piso, que nós também tivemos que mexer no piso. Não mexer no piso, tivemos que mexer no encanamento. E aí tivemos que pintar a casa do senhor. Tá, tudo bem, mas me diz uma coisa, e o telhado? Olha, infelizmente, nós não tivemos tempo para mexer no telhado. Como é que você se sentiria diante de uma situação assim? Possivelmente você ficaria irritado, porque você, afinal de contas, não pediu para pintar a grade, não pediu para pintar a parede, não pediu para trocar piso. Você pediu para mexer no telhado. Você se programou para isso. Você se planejou para isso. Porém, agora a coisa não aconteceu. Então, o que há de errado nisso? Sabe, quando eu pego essa história
e trago ela para o mundo espiritual, para a nossa vida ministerial, eu fico pensando, não correremos o risco de passar por uma situação dessa quando chegarmos diante do Senhor Jesus? E o Senhor chegar para nós e falar, e aí meu filho, o que você fez, Senhor? Eu fiz um louvor maravilhoso. Senhor, eu preguei cada mensagem poderosa. Senhor não tem noção de como era o trabalho da nossa igreja. Não, tudo bem, meu filho, mas eu dei uma ordem para você. Ide fazer discípulos. E quantos discípulos você fez? Senhor, mas o Senhor não viu a nossa escola bíblica dominical. O Senhor não tem noção, Senhor. O Senhor não percebeu os projetos sociais que nós estávamos neles envolvidos. Tudo bem, era legal mesmo os projetos sociais, mas me diz uma coisa, eu disse, ide fazei discípulos de todas as nações. Quantos discípulos você fez? Senhor, mas deixa eu te mostrar uma outra coisa. O Senhor não viu o som da nossa igreja. O Senhor não tem noção. O Senhor nos deu uma ordem. E a ordem é fazer discípulos. Às vezes podemos estar passando por essa mesma situação. Ao invés de estarmos fazendo discípulos, nós estamos fazendo um monte de coisa, mas não estamos fazendo discípulos. Discípulos que se reproduzem, discípulos que se multiplicam. Essa é a ordem do Senhor para as nossas vidas. E eu desconheço uma forma melhor de fazer discípulos do que os pequenos grupos, do que as células. Todos queremos ter uma grande igreja. Todo pastor sonha em ter uma grande igreja, uma igreja que faça algo extraordinário. Mas a maneira disso acontecer, com quantidade e qualidade, é através do discipulado. Quando Jesus diz em Mateus, ide e fazei discípulos de todas as nações, discípulos, qualidade. Nações, quantidade. A única forma de juntar quantidade com qualidade é fazendo discípulos. E quando nós então entramos nesse mover de discipular, de levar a igreja a crescer, as células a crescer, a se multiplicar, vem uma pergunta: como crescer? Como eu faço a igreja crescer? Essa é uma pergunta. E eu tenho uma resposta para ela, baseado no texto que nós lemos em Coríntios. Nenhum de nós temos capacidade de fazer uma igreja crescer. A Bíblia é muito clara, um planta, o outro rega, mas quem dá o crescimento é Deus. Não é o líder que faz uma célula crescer. Não é o pastor que faz uma igreja crescer. O crescimento vem de Deus. É Deus quem dá o crescimento. Porém, se é Deus quem dá o crescimento, então o que eu estou fazendo aqui como pastor? Qual é o meu papel como pastor? Se é Deus quem dá o crescimento na célula, porque a célula ela não é uma organização, mas ela é um organismo. E qualquer organismo saudável, naturalmente, ele vai crescer. Então a maioria das células estão fazendo a pergunta errada. A pergunta errada é: como crescer? Essa é a pergunta errada. Enquanto que, na verdade, enquanto nós estamos falando, como nós podemos para fazer a nossa célula crescer? Essa não é uma pergunta certa. Essa é uma pergunta que já tem uma resposta. É Deus quem dá o crescimento. Então, como deveria ser a pergunta? A pergunta certa é que nos dá a razão de estar aonde nós estamos. O que está impedindo o crescimento da nossa célula? Essa é a pergunta certa. Não é o que eu faço para ela crescer, é o que eu faço para remover aquilo que está impedindo o crescimento. E é aí que eu entro como um líder. É aí que você entra como líder. Como líderes, nós não temos o papel de fazer a igreja crescer, mas nós temos a obrigação de remover aquilo que está impedindo o crescimento. Amém? Então, ela vai crescer naturalmente, ela vai crescer, mas algumas coisas estão impedindo o crescimento.
E é justamente isso que eu e você fomos chamados para fazer. E aí eu faço uma pergunta. A pergunta que eu faço é: você e sua célula estão colocando barreiras ou estão derrubando-as? Será que nós não estamos criando gesso, engessando as estruturas? Será que aquilo que nós estamos fazendo, será que de fato, ao invés de melhorar, nós não estamos complicando mais a situação? O que talvez nós deveríamos fazer de diferente na nossa célula ou na nossa igreja? O que de fato impede esse crescimento? Outro dia eu falava que um dos maiores problemas que impede uma célula de se multiplicar é colocar coisas que não são multiplicáveis. Eu poderia citar vários exemplos, mas vou dar um exemplo simples aqui. Vamos falar do músico. O músico. É uma bênção o músico. Você chega numa célula, você tem um irmão abençoado. Vamos falar do Bira, unção, graça de Deus para ministrar, tem voz, tem técnica. Imagina a célula dele. Aí eu sou da célula dele, nós somos da célula dele. Chegou o dia da multiplicação. Você sempre fala: olha, minha célula é uma bênção, tem um louvor maravilhoso. Minha célula é uma maravilha, tem um louvor que é fantástico, unção. Quando o irmão ministra, a graça, a glória de Deus desce, que presença. Amém, joia. Vamos multiplicar a célula? Vamos. Para onde o Bira vai? Ele vai para a célula A. Ah, eu vou com ele. Eu te pergunto, ministro de louvor é multiplicável? Sim ou não? Não é. Não é. Então, é melhor você colocar lá um pendrive, porque isso é multiplicável. Um CD é multiplicável. Não vai ter problema na multiplicação. Então, nós precisamos começar a buscar, dentro da estrutura, aquilo que impede. Isso aí é um simples, é o básico do basicão. Mas se você começar a procurar, você vai encontrar coisas que não são multiplicáveis. Não são multiplicáveis. E essas coisas não multiplicáveis, de alguma forma, elas atrapalham o processo de crescimento e de multiplicação. E aí, às vezes, nós ainda criamos mais coisas para atrapalhar isso. Para fortalecer essas barreiras as quais deveriam estar sendo derrubadas. Foi então que nós começamos a procurar coisas que estavam engessando a estrutura. Engessando mesmo a estrutura. O que fazer? Eu me lembro de um brainstorm que nós fizemos, e eu fiz uma pergunta para a equipe. Quais são as qualidades de um líder multiplicador? Por favor, coloque num papel para mim. E os pastores então começaram a escrever. Eu não me lembro, mas foi mais de 150 características. E quando eles colocaram, eu pedi para o primeiro: leia, por favor. E ele começou a ler. Eu falei: olha, o segundo, não, tudo o que o primeiro lê, você risca para não repetir o que ele está falando. E o terceiro, a mesma forma. E aí eu fui escrevendo no flipchart. Eu enchi 2 ou 3 folhas de flipchart. E eu perguntei: vocês acreditam que realmente uma pessoa, para multiplicar a célula, precisa de tudo isso aí? Porque nós temos uma irmãzinha aqui que chama Dona Fátima. Ela tem quantos anos, mais ou menos? 70 e poucos anos de idade. 74 anos de idade. Não sabe ler nem escrever. Não, agora ela aprendeu a ler esses dias. Ela estava dando testemunho, conseguiu ler um versículo. Essa senhora, na multiplicação de célula, ela assumiu uma célula. Nós não tínhamos com quem multiplicar a célula. E ela falou: não, eu topo. Sem saber ler e escrever. Quantos filhos que ela tem? Acho que 4 filhos. E trocentos netos, trabalha de empregada doméstica, e todo mundo mora na casa dela. E ela falou: eu assumo essa célula. Ela se multiplicou a célula com ela multiplicou essa célula, eu não sei quantas vezes ela multiplicou a célula. 6 vezes e plantou uma igreja. Quer dizer que o flipchart nosso pode jogar ele no lixo. Então o que nós fizemos? Nós pegamos os 150 características que nós pastores encontramos
E falamos, não, vamos por ordem de importância. Vamos cortar um bocado de coisa aqui. Ficaram 100, falei, ainda tem muita coisa. Ficaram 50, eu falei, ainda tem muita coisa. Vamos cortar mais um pouco. Vamos partir do princípio seguinte. Suponhamos que o marido chega para a esposa, e aí você está ali diante dos dois, você vira para a esposa e fala assim, como é um marido ideal para você? Ela vai falar, atencioso, que sabe, bom ouvinte, carinhoso. Ah, legal. O que mais? Não, tá bom. Não precisa de mais nada, não. Se ele for isso aí, tá ótimo. Ah, tudo bem. Então isso aí é importante? É. E aí ele pode ser infiel também, né? Não tem problema. Não, infiel não. Então coloca fidelidade aí dentro. Entre ser fiel e ser tudo isso aí, o que você prefere? Não, eu prefiro que ele seja fiel. Então a fidelidade ganhou no grau de importância. Partindo desse princípio, nós chegamos a aproximadamente 10 palavras-chave. Quando alcançamos as 10 palavras, eu falei, pronto, encontramos a essência de que um líder precisa para ser um líder multiplicador. Esquece o resto, vamos trabalhar isso aqui. Eu estou falando isso porque às vezes a gente vê tanta coisa por aí que não tem nada a ver com você, tem nada a ver com a sua realidade, tem nada a ver com o seu povo. Então essas palavras, é isso que nós encontramos dentro da nossa realidade. Então vamos tirar um bocado de barreira. Aí depois a gente cria outros processos, outros mecanismos para capacitar. Mas a princípio a ideia é essa aqui. Se ele tem isso aqui, então ele vai embora, ele vai crescer. Mas caminhamos um pouco. Bom, o nosso processo até então era um processo assim. Nós temos uma célula e essa célula cresce, enche e daí a pouco nós multiplicamos ou dividimos. Né? Prefiro a palavra multiplicar. Era assim que esse era o nosso carro-chefe de multiplicação. É possível que você também trabalhe dessa forma. Vocês vão, evangelizam, traz o povo, a célula enche e agora é hora de multiplicar uma nova célula. Mas quando nós começamos a ver que havia gessos ou coisas que estavam engessando a nossa estrutura, nós então resolvemos mudar a maneira. O que nós mudamos foi o processo, a maneira de trabalhar. Nós não mexemos na estrutura, nós mexemos no processo, a forma de fazer. O modelo de célula que nós trabalhávamos continua sendo o mesmo. Nós não mexemos, nós mexemos no processo. Ou seja, não é o que fazer, é o como fazer. E se nós pararmos para analisar os modelos de célula no Brasil, praticamente todo mundo está fazendo a mesma coisa. Só muda os nomes. Um chama de laranjada, outro chama de suco de laranja. É o encontro com Deus? Não, é o tremendo. Mudaram os nomes, mas na essência acaba sendo a mesma coisa. Então o que nós paramos para analisar isso? O problema que eu enxerguei, no nosso caso, não é o modelo, é o processo. Não é o que fazer, é o como fazer. Porque você vai ver muita gente fazendo a mesma coisa e tendo resultados diferentes. A diferença não está naquilo que ele está fazendo, a diferença está no como ele está fazendo. Essa pergunta é importante, porque o que é uma pergunta de atitude, mas como é uma pergunta de estratégia. E é aí que, na estratégia, nos detalhes, que nós vemos as diferenças. Então nós mexemos não na estrutura, mas na forma de fazer a coisa. E ao mexer na forma, nós encontramos que o carro-chefe de uma transformação é a célula. Volta lá no início. Tudo começa na célula. É dentro da célula. E então, nós mexemos na nossa estrutura de célula. Entendemos que a célula deveria ter um grau de importância maior. Entendemos que a célula poderia produzir muito mais e fazer muito mais do que ela faz, porque, na verdade, a célula é uma pequena igreja. Ela é uma pequena igreja. O líder, ele é muito mais que um líder, ele é um apacentador, ele é um pastor de um pequeno grupo.
Uma vez que nós entendemos que a célula poderia ser o agente de transformação, como foi lá atrás, nós percebemos que as células, os pequenos grupos, eles têm sido um agente de transformação na estrutura da igreja, de mudar a forma de pensar, de mudar a maneira de ser igreja. E por que não a célula mudar a maneira de ser célula? Foi aí então que nós começamos a pensar em fazer célula de uma maneira diferente. E o que nós fizemos aí? As 3 etapas de uma célula. Nós nós colocamos as nossas células divididas em 3 etapas de 30 minutos cada etapa. Vamos falar um pouco da primeira etapa. Nós tínhamos o quebra-gelo. Fazíamos o quebra-gelo. Mas daí nós começamos a entender e a pesar na balança o que seria mais importante. E entendemos que o cuidado pastoral é mais importante que o quebra-gelo. E aí nós mudamos isso. Então, como é que funciona o início de uma célula? O líder chega mais cedo. E aí, como é que foi sua semana? Ah, minha semana não foi boa, não. Minha semana tive uns problemas na minha casa. Ô, fulano, e aí você, como é que você está? Ah, eu passei por uns problemas no meu trabalho. E você, eu estou tão desanimado. E o outro, não, eu estou feliz, eu estou alegre. Há um momento de cuidado ali. Se alguém, nossa, eu estou com tanto problema, e ele começa a falar, o líder fala assim, olha, deixa eu te dizer uma coisa. Seu caso é bem sério. Vamos fazer o seguinte? Vamos marcar um discipulado essa semana e vamos conversar? De acordo com a necessidade, então ele se assenta com aquela pessoa e vai cuidar dele. Bom, terminou o cuidado pastoral, vem a adoração. Na adoração, são levantados os problemas que surgiram no cuidado pastoral. E agora nós vamos orar e buscar a Deus por esses problemas. Senhor, abençoe o João, ele passou por tanta luta essa semana, o outro que está com problema lá no trabalho. As pessoas, elas são envolvidas nos braços do cuidado pastoral. Então, depois da adoração, vem a prestação de contas, que eu vou saltar, depois eu volto para você entender. E o encorajamento, que é a visão também. E aí, eu pulo, depois eu volto nesses 2. Passamos para o segundo tempo da reunião de célula. O segundo tempo da reunião de célula é a nova lição. Como que funcionava a nossa nova lição? Eu fazia um estudo, ou às vezes mandava a mensagem do domingo para a célula. E a minha mensagem, um texto básico, uma introdução, tópico 1, tópico 2, tópico 3, e conclusão. Como um bom batista, fazia todo o sermão ali legal. Mas eram muitas argumentações minhas, muitas interpretações minhas. E eu percebia que o meu povo estava tendo muito contato com o que eu falava e pouco contato com a Bíblia. Eu acho que uma das maiores frustrações dos pastores hoje é olhar para a igreja e ver um povo fraco de Bíblia. E quando olha para os líderes e um líder não sabe falar nada sobre volta de Jesus, grande tribulação, arrebatamento da igreja, milênio, Antigo Testamento. Tem dia que eu falo, Deus, não deixa esse líder encontrar com o testemunho de Jeová não, Senhor, pelo amor de Deus. A gente percebe que a igreja atual é uma igreja fraca em conhecimento bíblico. E eu percebo que grande parte do material que nós temos dentro das escolas de líder trabalha muito a liderança, mas muito pouco a Bíblia, teologicamente falando. Não tem muita argumentação teológica. Obviamente existem algumas que fazem, mas eu particularmente conheço muito poucas. Porque a ênfase é liderança, liderança e liderança. Bom, partindo desse princípio, o que nós fizemos? Eu diminuí o estudo, coloquei um estudo com aproximadamente 400 palavras, porque o meu estudo ele tinha lá 1000 e poucas palavras. Hoje ele flutua entre 400 e 500,
muitas citações bíblicas, acontecendo dentro da nova lição, porém, com uma situação que me fez cair de ponta no coaching. Mergulhar e me formar em coaching e crescer dentro do coaching. Uma coisa chamada perguntas. Perguntas. Eu lembro que a Futura tinha uma propaganda na televisão que dizia assim: não são as respostas que movem o mundo, mas são as perguntas. As perguntas são poderosas. As perguntas são poderosas. Jesus respondia uma pergunta fazendo pergunta. Jó levantou 16 perguntas para Deus, questionando a Deus. E Deus resolveu responder a Jó, fazendo a ele 64 perguntas. E depois das 64, Jó vira para Deus e diz: antes eu te conhecia de ouvir, agora os meus olhos te veem. Porque as respostas estão dentro de você. Se você ainda não tem, é porque a pergunta certa não foi feita. Então, o que nós fizemos? Começamos a trabalhar muitas perguntas, muitas. Porém, as nossas perguntas, elas obedecem um critério para gerar discipulado. Como seria isso? Baseado nas palavras de Jesus, quando ele diz assim: amarás o Senhor teu Deus com todo o teu entendimento, com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. Jesus ali, ele expõe 3 coisas para que uma pessoa de fato ame a Deus: entendimento, sentimento e atitude. Mente, coração e prática. Então as perguntas, elas são baseadas nessa colocação de Jesus. Essas perguntas são feitas de maneira que leve a pessoa que está na célula a ter um entendimento do que foi lido, um sentimento do que foi ouvido e prática daquilo que foi ministrado. Então, digamos assim, eu gosto de citar, por exemplo, o Salmo 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se assenta na roda dos escarnecedores, nem se detém no caminho dos pecadores. Beleza. Esse foi o texto da célula. Aí vem uma pergunta, ou uma colocação. Alguém, por favor, reconte o texto para nós. Aí a pessoa vai recontar o texto da maneira que ele entendeu. Olha, esse salmo aí é o seguinte: essa roda dos escarnecedores é o boteco do Zé que tem lá perto de casa. Aí fica lá um monte de gente lá bebendo cachaça, e eu vou lá também. E eles falam da vida de todo mundo. E o negócio lá é sério. O entendimento que eu tenho é esse. E Deus está falando comigo aí, sobre isso aí. Tá, então beleza. Segunda pergunta. Que sentimento você tem ao ler esse texto? O que você pensa que Deus está achando de você frequentar a roda dos escarnecedores? Aí as pessoas dizem: olha, eu penso que Deus se entristece com isso. Deus não quer isso para a minha vida. E aí vem a outra pergunta. Uma vez que você sabe disso, o que você pretende fazer daqui para frente? Eu não vou no boteco do Zé mais. Vocês estão entendendo? Entendimento, sentimento e atitude. Isso é discipulado. O texto está gerando um discipulado. O texto está provocando uma transformação. Então a pessoa está aprendendo agora com os textos bíblicos. E aí vem as conexões bíblicas, né, do texto que se encaixa nesse, e por aí vai. São inúmeras. Nós colocamos as perguntas, nós fazemos um roteiro separado, depois isso vai ser explicado com mais detalhe, com mais profundidade, nos workshops, mas nós fazemos um roteiro separado para dar argumentação para o nosso pessoal. Por quê? Porque eu tenho líder de todo jeito. Eu tenho líder, cara, que você não precisa falar nada para ele, o cara faz melhor do que eu. Mas tem líder que, mesmo a gente dando para ele fazer, ele ainda tem dificuldade de fazer. Então, a gente tem que trabalhar como se todo mundo estivesse lá embaixo. Porque quem está lá embaixo não tem capacidade de melhorar a coisa, não passa dificuldade. E quem está lá em cima melhora aquilo que ele aprendeu. Bom, partindo disso, nós vamos para a terceira etapa da célula. A terceira etapa é o treinamento e metas e oração. Que treinamento e que metas é essa? Meta da semana: nós vamos compartilhar o Salmo 1 com pelo menos 3 pessoas
que convivem conosco ou no nosso trabalho, sei lá. Essa é a meta da semana, é o desafio da semana. Esse é o desafio. Então, o que nós vamos fazer? Agora, nós vamos treinar. Treinar. E como é que nós treinamos? Vamos fazer de conta que eu vou pregar para você o Salmo 1. Aí eu prego para você, depois você prega para mim. É um treinamento. Nós treinamos ali a prática na célula. Depois, nós vamos então para as ruas, para o trabalho, para casa. Chegamos lá, exercemos aquilo que nós treinamos dentro da célula. Fizemos isso, treinamos, fomos embora. Semana seguinte, começa a reunião de célula novamente. Primeira coisa, o quê? Cuidado pastoral. Segunda coisa, o quê? A adoração. Terceira coisa, o quê? Prestação de conta. Quem aqui fez o desafio da semana? O João. Eu não fiz. Eu não tive tempo. Trabalhei muito. O José. Chegou uma família lá em casa, não deu para mim. E veio o Antônio. Olha, eu fiz. Antônio, como é que foi? Conta para nós. Olha, aconteceu isso lá no meu trabalho, eu evangelizei, e a pessoa me prometeu, ele vai no culto, inclusive eu vou trazê-lo na célula semana que vem. Que jóia, Antônio, ótimo. A visão, encorajamento. Pessoal, olha só, vocês não conseguiram. Mas já imaginou se todos tivéssemos feito como o Antônio? Quantas pessoas nós não teríamos alcançado essa semana? Deus quer usar você, Deus tem um projeto para a sua vida. Não deixa isso morrer dentro de você, não. Encorajamento. Ok? Bom, fechei aqui o ciclo. Semana seguinte, a mesma coisa. O João não fez, o José não fez, o Antônio, eu fiz. Na outra semana, o João não deu tempo, o José, olha, eu não pude, o Antônio, eu fiz. 2 meses depois, o João não fez, o José não fez, o Antônio está fazendo. Quem é o novo líder dessa célula? Nós vamos fechar menos células desse jeito. Nós estamos trocando conhecimento por obediência. Era o processo de Jesus. Obediência. O conhecimento, ele vem para dar suporte. Então, a escola de líder também sofreu uma mudança de caráter, uma transformação na visão que nós tínhamos em relação a ela. Porque até então a escola de líder, ela era habilitadora. Eu quero liderar uma célula. Você tem escola de líder? Não, não pode. Eu tenho um diploma aqui, então você pode. Só que esse cara ia para lá, ele nunca obedeceu na vida dele, mas ele tem o diploma. Ele nunca foi tão envolvido dentro da célula, mas ele participou da escola de líder. Nós estamos trocando conhecimento por obediência, mas não estamos abandonando o conhecimento. O que nós estamos fazendo é uma inversão apenas. O que me dá uma noção de que ele será um líder, não é o conhecimento que ele tem, mas é a obediência que ele tem. Porque é mais fácil você dar habilidade para um homem fiel do que dar fidelidade para um homem hábil. Estão entendendo? Uma vez então, agora que ele é sempre o obediente, na multiplicação de célula, agora eu vou prepará-lo. Eu vou capacitá-lo com a escola. Mas vocês vão entender isso um pouco mais adiante. Vamos lá. Bom, partindo disso, dentro das nossas células, eu creio que nós temos 4 tipos de solos, como Jesus disse. Nós temos beira de caminho, pedregais, espinho e boa terra. Não vou pregar sobre isso, que vocês conhecem melhor que eu. Mas o que eu quero levar em consideração aqui, uma palavra que um dia o Inar me disse. Não sei se o Inar vai se lembrar disso. Que nós dois estávamos conversando, você falava algo sobre o Bill Hybels. Lembra dessa palavra? Aquela palavra sua foi chave para a minha vida. E ele fez uma colocação seguinte, que os solos não vão mudar. De todo jeito que eu semear, só uma terra vai produzir. É bíblico isso, Jesus já estabeleceu. Então, se eu quero aumentar a minha colheita, não adianta eu querer mudar terreno. O que cabe a mim
é aumentar a semeadura. Aquilo, Inar, ficou gravado. Eu falei, é isso. Não adianta eu querer ficar mudando solo. Eu tenho que aumentar. Se eu quero colher, Jesus deixou muito claro aqui que é 25%. Para cada 100, é 25% que vai produzir. Bom, eu pensei comigo, então, o caminho é trabalhar, é aumentar a semeadura para produzir mais. Se eu quero colher 250, eu tenho que plantar 1.000 sementes. Se eu quero colher 2.500 sementes, eu preciso plantar, então, 10.000, porque a regra vai ser 20%, 25%. E se você parar para analisar dentro da realidade, com célula, sem célula, que modelo que você tem na sua igreja, com certeza cumpre a regra dos 20 por 80. É 20% fazendo o trabalho. Para, pensa, faz as contas, depois você me conta se não é isso que acontece. Bom, uma vez então que nós temos apenas um tipo de solo que vai produzir, que vai dar fruto, que vai germinar, eu ainda preciso, aí vem uma interpretação pessoal minha. Segundo São Alvim, capítulo 20, versículo 3. Baseado numa colocação de Jesus, que a terra boa, mesmo sendo boa, ela produz a 30, 60 e 100. Então quer dizer que mesmo sendo terra boa, nem todo mundo vai produzir 100%. Além disso, ainda temos essa situação para repensar no meio do caminho. Bom, dentro da célula, nós descobrimos também que existem 4 tipos de pessoas. E quem são essas pessoas que existem dentro de uma célula? Primeiro nós temos o participante. Quem é o irmão participante? Ele só participa. Ele não faz nada na vida. Ele vai quando vai. Dependendo do lanche, ele vai com mais frequência. Então, o participante, ele só vai, não adianta contar com ele. Mas nós temos também o irmão que é um testemunha. O que esse irmão faz? Olha, você precisa de ir para a igreja. Ele está sempre testemunhando. Nós temos também o irmão, o semeador da paz, ou o iniciador de uma nova casa de paz. E nós temos também dentro da célula o futuro líder, ou o novo líder. E nós temos o líder de célula. Então, se nós pegarmos uma célula boa, nós vamos encontrar isso aqui. Se você tiver encrencado de ter só vermelhinho na sua célula, você está lascado. É por isso que não multiplica, não vai para frente. Não rompe. Bom, mas vamos lá. A estrutura de uma célula tem esse tipo de gente aí. Mas uma coisa interessante é a nova forma de crescimento é que os participantes, eles frequentam, e eu vou identificá-los pela cor vermelha, para ficar mais fácil. Eles apenas frequentam e não obedecem. Então não tem muito o que falar dele. Mas eu tenho aí aquele que testemunha. É o tipo de gente que vai na célula, convida pessoas para ir na célula, mas ele não discipula ninguém, ele não evangeliza ninguém, ele só fala igual minha mãe falava comigo. Minha mãe chegava para mim e falava, meu filho, vamos lá na igreja para você cair endemoniado? Você precisa. Eu falava, eu não. Minha mãe pregava para mim, era assim. Então é o tipo de gente que ele só testemunha. Ou às vezes ele chega para alguém e fala, olha, o negócio lá na sua casa está pesado. Nós precisamos de ir lá, na minha igreja está fazendo umas casas de paz, nós precisamos de ir lá. A pessoa fala, então tudo bem, eu abro a minha casa. Ele só fala isso. E o que ele faz? Ele começa a casa de paz? Não, ele arruma alguém para ir lá, e aí ele vai de companhia. Quando vai de companhia. Quando ele só não liga para o dono da casa e fala, estou mandando uma aí, viu? Para fazer uma casa de paz. Mas essa pessoa aí, ela tem essa característica. Ela convida pessoas para a célula. Ela pede para abrir casa de paz, embora que ela não faça casa de paz. Ela abre portas para que casa de paz. Ela leva gente para o encontro. Olha, vão lá, minha igreja tem um encontro. Você já percebeu que nos seus encontros com Deus, chegam uns caras lá que não sabem nada do que está acontecendo? Fala, não, eu vim aqui para jogar futebol, falaram que ia ter um retiro maravilhoso aqui e tal. Foi o testemunha que arrumou isso, para dar um jeito de levar a pessoa no encontro. E ele também leva pessoas no culto. Olha, vão lá no culto, o pastor vai pregar. Olha, vamos lá no culto. Ele está testemunhando. Bom,
Com isso, o que acontece? Ao levar pessoas para a célula através do testemunho, através do convite, a célula enche, e aí, o que acontece com ela? Se multiplica. Esse é o processo natural. A maioria das células crescem assim. Fazemos um evento, levamos as pessoas, e aí multiplicam em uma nova célula. Mas esse amarelinho aí, esse testemunha, se ele continua, aí nisso, ele também pode ir lá, como eu disse, fazer companhia para alguém numa casa de paz. Mas veja bem, olha, ele não vai sozinho, ele vai com o iniciador, que é o azulzinho. Ele vai lá para dentro lá. Então, esse tipo de gente, tudo o que ele faz é isso. Mas nós temos uma outra pessoa na célula. Quem é essa pessoa? É aquela pessoa que, além de participar, que era vermelho, começou a testemunhar, e ele não se contentou em testemunhar, ele quis mais, ele abriu uma casa de paz, ele foi além, e lá na casa de paz, o que ele fez? Ele frequenta uma célula, abriu uma casa de paz, foi para lá, ficou 5 semanas lá dando o estudo, 5 semanas de estudo bíblico. Depois dessas 5 semanas, aquela casa de paz não foi para frente. Veja bem, o que mais acontece? A casa de paz não foi para frente. Então, o que aconteceu? Ele voltou com o povo para cá. Ele estava lá na casa de paz, e aí eles voltaram. Bom, vamos lá. Isso, ele volta para casa, para a célula. Mas essa pessoa também, ela pode abrir, aí a célula enche, ok? A célula enche, porque ele abriu uma casa de paz, a casa de paz não deu sequência, o povo voltou para a célula encheu e se multiplicou numa nova célula. Nós tivemos vários casos assim, células que se multiplicaram a partir desse processo. Mas nós vemos também uma outra característica nele. Ele pode começar uma casa de paz, 5 semanas, esse pessoal ama a casa de paz, aliás, não ama a casa de paz, não gosta da casa de paz, ou diz, olha, muito obrigado, foi legal, mas acabou, nós não queremos mais. A casa de paz dele acaba e ele volta sozinho para a célula. Vocês também viram isso acontecendo, ok? Aconteceu muitos casos desse. Mas acontece também uma outra situação, que ele começou a casa de paz, ele está na célula, ele começou a casa de paz, a casa de paz durante 5 semanas funcionou. Por que 5 semanas? Nós trabalhamos, depois vai ser trabalhado com mais detalhes com vocês, nós trabalhamos as 4 leis espirituais. Cada semana é uma lei espiritual. Aquelas 4 leis. Na 5ª semana, é aí que está a chave. A 5ª semana, o estudo é um estudo sobre conhecer melhor a sua Bíblia. E aí ele dá um estudo sobre a Bíblia e fala, olha, você quer conhecer melhor a sua Bíblia? Quero. Você gostou dessas 5 semanas? Gostei. Você quer se aprofundar no conhecimento da Bíblia? Quero sim. Ah, quer? Quer? Então vamos fazer um discipulado inicial? Vamos. E aí então, ele começa com esse pessoal, mais uma série de 5 lições, e ele então começa o discipulado inicial com eles, que são mais, tá 5, mas são 7 semanas de estudo bíblico ali. O link é entre a 5ª semana e a transformação num discipulado inicial. Esse é o link. É quando você fala, olha, nós queremos, se você quer continuar a aprender mais sobre sua Bíblia, quero. Então nós vamos continuar o estudo. Observa que ele está aqui na célula, ele abre uma casa de paz, e a casa de paz se transforma em um discipulado inicial. E esse discipulado inicial se transforma em uma célula. Está vendo que ele não volta com o povo para cá? A ideia é essa. Sempre para frente. Sempre para frente. Bom, o que nós entendemos sobre essa questão aí? O que nós estamos experimentando?
nós estamos com um alvo. Eu passei esse alvo nosso por um BFO, que é uma boa formulação de objetivo. Passamos por uma ferramenta chamada Smart, passou na prova, vamos. Nós vamos abrir 2.500 casas de paz. É a nossa meta. Para quê? Porque nós queremos transformar das 2.500 casas de paz em 500 células. Lembra que são quanto? 25%. Nós estamos fazendo uma média de 20%. Para eu multiplicar 500 novas células a partir das casas de paz, não no outro processo, porque aí agora eu tenho 2 processos em funcionamento. Aliás, 3. Célula normal, que evangeliza e traz as pessoas, cresce e multiplica. Célula que abre casa de paz, a casa de paz não prospera, o povo vem para a célula enche e multiplica. E eu tenho agora esse novo processo, a casa de paz que prospera e continua dando sequência. Bom, dentro desse projeto nosso de 2.500 casas de paz, nós estamos indo mais devagar. Por quê? Quando nós abrimos as 700 no mês, foi uma campanha. Então, fiamos a cara. Era uma corrida de 100 metros. Agora não, agora nós estamos numa maratona. Eu preciso produzir líder, agora a coisa já engrossou. Porque eu já tenho um projeto mais arrojado, eu já sei aonde eu quero chegar lá na frente. Então, nós estipulamos um número de casas de paz por mês. E a nossa meta, ela gira em torno de aproximadamente 150 casas de paz por mês. Nós abrimos agora no mês é um pouco menos que 150. Mas nós abrimos agora no mês de maio 150 casas de paz. Das 150 casas de paz, 37 já entraram no processo de discipulado inicial. 37 ou 42? 37. 37 entraram no processo de discipulado inicial. Quer dizer, estamos dentro da meta. Dentro da meta. Quer dizer, até um pouco mais. Que a meta era 30, foi a 37. Então, a coisa está indo bem. Mas, terminando essas 7 semanas, esse pessoal aqui, que passou pelo discipulado inicial. O que é discipulado inicial, pastor? A importância da igreja, o que é Santa Ceia, idolatria, pecados e imoralidades, dízimos, céu e inferno, as doutrinas básicas para uma pessoa batizar. Aí alguém fala, mas quem está dando isso lá? O cara que foi lá ministrar, ele está fazendo o trabalho. Meu irmão, em terra de cego, quem tem um olho só é rei. E outra coisa, pastor, mas esse cara não passou por um treinamento, como é que ele está fazendo isso? Eu te pergunto, e o gadareno, que treinamento que ele passou? Marcos 5, Jesus expulsa os demônios do calcanhar. Não, porque qualquer um que chega na igreja está melhor que o gadareno. Gente. O gadareno, além de ser perdido, ele tinha uma legião de demônio. Jesus expulsa os demônios do gadareno e a multidão expulsa Jesus. O gadareno queria ser discipulado. Senhor, deixa eu ir com o Senhor. Jesus não deixou, não. Volta para os seus e conta quão grandes coisas Deus lhe tem feito. O gadareno volta, vai para Decápolis. Marcos capítulo 8, Jesus volta a Gadara, e quando ele chega em Gadara, uma multidão o esperava na praia. Eu te pergunto, quem que levou aquela multidão ali? Um homem, que tinha uma pregação muito poderosa, que se resumia na seguinte mensagem: eu era, me encontrei com ele, e hoje eu sou uma nova criatura. Vocês vão aprender sobre isso também em uma das palestras do workshop, sobre essa questão do testemunho, que isso é muito forte, é o carro-chefe para abrir casa de paz. Mas tudo bem. Aí, ele veio então, passou, essa pessoa deu as 5 lições, deu as 7 lições, e esse pessoal vai batizar, e agora ele
se transformou num líder de célula. Uma vez que ele agora já não é mais um semeador da paz, você vê que ele está só no processo, né? Olha só, ele era amarelo, passou para azul, do azul agora ele passou para verde. Ele é um novo líder. Depois disso aqui, essa casa, que era casa de paz, discipulado inicial, agora ela começa a receber o discipulado progressivo. O que é o discipulado progressivo? É o estudo da célula no formato das 3 etapas. Entenderam? Agora eles passam a receber isso lá. E esse irmão aqui agora, ele, que é um novo líder de célula, agora sim, nós vamos dar conhecimento para ele. Agora sim, ele vai fazer a escola de liderança. Ele poderia até fazê-la antes. Uma coisa não impede que a outra aconteça. Mas o que eu quero dizer para você é que o que o levou e o que trouxe até aqui não foi o diploma da escola de líder, foi a obediência em testemunhar para as pessoas, evangelizar e agora cuidar. Com isso, com certeza, nós vamos diminuir o número de células que se fecham. Porque é um cara que está ali já experimentado. Bom, passando para uma outra situação, já caminhando aqui. Seguinte, as casas de paz, durante 5 semanas, são os estudos evangelísticos, baseados nas 4 leis espirituais, de uma forma contextualizada. Nós contextualizamos ela. Quando uma pessoa nós treinamos o pessoal a testemunhar. E quando ele vai testemunhar, isso nós fizemos treinamento aqui. E fizemos treinamento na célula. A ideia era, você vai dar o seu testemunho em 3 minutos. Você vai responder 3 perguntas. Quem era você antes de Cristo entrar na sua vida? Como Cristo entrou na sua vida? E quem é você hoje? Escreva isso no papel. E eles escreveram. Escreveu. Agora vamos ler. Todo mundo, ler. Lê mais outra vez, leram. Lê outra vez, leram. Leram 5 vezes. 5 vezes depois, e aí, beleza? Agora guarda esse papel e fala para ele e ele fala para você. E aí foi todo mundo contando testemunho um para o outro. Nós fizemos isso dentro da célula. E a partir daí, nós criamos essa cultura no culto de domingo à noite. Então, todo culto de domingo tem testemunho. Por falar nisso, olha só essa questão aqui, como que isso se dá no vídeo. Por favor, coloca para mim aquele vídeo aí. Márcio, quanto tempo você está na igreja? Presta atenção nas datas. Graça e paz, igreja. Boa noite. Bom, meu novo nascimento aconteceu dia 30 de agosto de 2015, para a honra e glória de Jesus. Então, em agosto de 2015. E o que levou você a abrir uma casa de paz no último ano? Bom, em junho, do ano passado, Junho do ano passado. Jesus, como sabedor de todas as coisas, decidiu me usar. E juntamente com o João Vitor, que é meu filho mais velho, e também a minha esposa, Viviane, nós abrimos 2 casas de paz. E a motivação foi poder ser útil na obra de Jesus. E levar essa paz a essas casas que, para a honra e glória de Jesus, até hoje, essa paz perdura e vai durar para sempre. Amém. Tatiane, fica do lado dele aqui, por favor. Tatiane, quanto tempo você está frequentando a igreja? Vai fazer 1 ano. Quanto tempo você está batizado? Em junho. Foi em novembro que eu batizei. Dezembro? Então você batizou em dezembro. E você abriu uma casa de paz. Foi. Na casa de quem? Do Márcio. Márcio, quanto tempo você frequenta a igreja? Hoje é o primeiro dia. Hoje é o primeiro dia que ele está vindo na igreja. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Vocês viram? Aplaudir, né? Olha o que Deus faz. Alguém se colocou à disposição de Deus. Deus usou
abençoa a vida da Tatiana, a vida do Fábio, que é o esposo dela. E agora o Márcio está sendo abençoado. E já. Como é que está lá, Deus? Tem 4 dias, não é isso, pessoal? Já está acontecendo lá na casa desse moço? Já está? Em que processo? Já está se transformando em uma célula, então. Já passou da casa de paz. Olha o que fazer. Isso é recente. Então, o que a gente está vendo dentro disso aí? As casas de paz é uma maravilha, mas precisa de uma sequência. E é aí que a gente viu essa sequência. Você vê as gerações aí. Um começou lá em junho, depois de junho, a menina entrega a vida para Cristo em junho, batiza em dezembro, começa uma casa de paz e o moço já está fazendo parte. Vamos lá, põe para mim, só para fechar aqui. Depois vocês vão ter umas explicações bem detalhadas desses processos aí. 5 semanas de estudo evangelístico, com o testemunho, dá um testemunho, aplica as 4 leis espirituais da pessoa. Nós andamos aí com aquela pulseirinha, né, no braço aí, que é uma forma da gente abordar para começar as casas de paz. Uma vez que isso aconteceu, passou para dentro da casa da pessoa. Primeiro, Deus tem um plano maravilhoso para a sua vida. Segunda semana, olha, o pecado te afasta do plano de Deus. Mas Deus te ama tanto. E aí, você quer aceitar Jesus? Terminou. 4. Quinto, você quer conhecer mais sua Bíblia? Pastor, mas isso aqui não é uma coisa simples demais? É. E é de propósito. Por quê? Eu preciso dar coisas reproduzíveis. Para vocês terem uma ideia, vocês vão assustar com o que eu vou falar aqui. Tem gente recebendo casa de paz na casa dele e fazendo casa de paz na casa dos outros. Você acredita nisso? O pessoal está fazendo casa de paz numa família, a família vira e fala assim: olha, todo domingo eu estou indo almoçar na casa da minha mãe, lá dos meus irmãos lá na roça. Eu estou falando isso aqui que você está falando para mim lá. Ele está fazendo a casa de paz lá, sem... Nós tivemos um caso aqui de uma senhora, dona de não sei se é um terreiro de macumba, uma benzedeira, e começamos uma casa de paz na casa dela. Uma senhora foi lá, olha, eu vim aqui só fazer uma benzição. Ela falou: não, eu não posso. Mas por quê? Não, porque está acontecendo uma casa de paz que os crentes estão fazendo aqui comigo. Eu falei: não, mas a senhora me benze assim mesmo. Não, eu não posso, porque eu estou com a casa de paz aqui. Não, mas a senhora insistiu. Eu falei: eu vou fazer tudo então para a senhora. Eu não vou te benzer, não. Mas os crentes querem ser um óleo aqui, eles trouxeram aqui para passar em mim, eu te passo esse óleo e a senhora vai embora. Passou o óleo da mulher, a mulher foi embora. Tem um tempo a mulher volta lá e fala: onde é que eu encontro esses crentes? Porque minha vida melhorou. Começaram uma casa de paz na casa dessa senhora. Então, é um processo, gente, que é fantástico, né? Marcos, aí, você já está indo para a sua segunda vez já? Você fez no ano passado também? Nós transicionamos através das casas de paz em 2010. Desde 2010, 7 anos. 7 anos. Esse ano você já plantou 728. Agora, o negócio dele aí é... Eu acho, eu até queria, na ministração das casas de paz, que você desse uma palavrinha. Porque o que você me falou lá, eu gostaria de ouvir novamente, porque eu vou aprender com você. Você falou umas coisas muito interessantes. Então, quando eu tenho um workshop das casas de paz, aquele negócio dos balão, aquelas coisas, aquilo é fantástico. Aquilo é muito impactante. Então, 5 semanas depois, 7 semanas do discipulado, curso de batismo, e aí o discipulado progressivo. O material que a gente usa é o evangelista Casa de Paz, o curso de batismo, entregando a apostila com os exercícios, o encontro com Deus também, que é uma ferramenta super importante, que ele trabalha paralelo a esse processo, ele acontece junto. Aí, gente, com isso, o que nós temos que fazer? Nós temos encontro com Deus todo mês. E agora, nós temos batismo todo mês também. Antes nós batizávamos de 3 em 3 meses. Agora, todo primeiro domingo do mês é batismo na igreja. Para não atrapalhar o processo. Porque o cara que está fazendo um discipulado inicial, como é o caso daquele
discipulado inicial. Eu quero batizar. Ah, não, tem batismo só daqui 3 meses agora. Esse cara fica ali parado. E ele vai ficar parado? Ele não vai. Ele vai dar o testemunho dele, vai começar uma casa de paz e vai colocar a coisa para correr. Vai acontecer. E aí alguém pergunta a ele, mas você está fazendo isso? E ele não, eu não sou batizado. Pode acontecer que o cara está dando um curso de batismo sem ter sido batizado. Ou está ensinando para não correr esse risco. Nós mexemos na estrutura e colocamos batismo agora todo mês. Todo mês tem batismo. Primeiro domingo do mês, batismo. E aí tem. Entendeu? Vamos lá? Discipulado progressivo. Discipulado capacitador é o CCM, que é o nosso curso de crescimento e maturidade. Que é, na verdade, o curso de liderança. Que ele deixou de existir? Não, ele não deixou de existir. Ele só não é habilitador mais, ele é capacitador. Colocamos ele para capacitar o fiel e não para dar fidelidade ao capacitado, né, digamos assim. Mas vamos lá. Os 3 formatos da célula. O líder em treinamento, isso aí já falei lá, né, que era o processo antigo. E o nosso trilho de treinamento é esse aí, ó. Discipulado inicial, acontecendo lá, ter sido batizado, participar de uma célula dentro do discipulado progressivo, recebendo as ministrações, e o discipulado capacitador, que é melhorando a capacidade dele para ser um líder de célula melhor ainda, para ele dar sequência no propósito. Com isso, as células, os supervisores. Quando uma pessoa multiplica uma célula na casa de paz, aquela pessoa que era o semeador da paz, que abriu a célula, agora ele não pertence mais à antiga célula, porque agora ele é um líder de célula. Então o que ocorre com ele? Ele vem para debaixo da asa do supervisor, que é a célula de edificação, ou o GD, a forma que quiser chamar. A mesma estrutura continua, que é a célula de edificação do coordenador com seus supervisores, supervisores com seus líderes e líderes de treinamento. A estrutura continua a mesma, pastor-presidente, são os pastores, depois os pastores de área ou pastores de rede, coordenadores, supervisores, e aí as células funcionando normalmente. Simples igual beber água. Prático. Isso aqui é coisa da roça, para todo mundo entender. Entendeu? E estamos caminhando. País. Quantas casas de paz se abriu lá, gente? 87. 87. Qual que é a população lá? 8 mil habitantes. 8 mil habitantes. 87 casas de paz. Quantas foram na fase inicial? 32. 32. Quer dizer, de 87, 32. É um resultado. Quer dizer, foi mais do que os 20. Foi quantos por cento aí, deu? Quase 40% aí, né? 30 e tantos por cento. Então, legal demais.